Arara, salve, saravá Umbanda, saravá você, meu amigo, que nos acompanha aqui no canal Aldeia da Mata. Aproveito para te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá aqui no canal, dá um like, adiciona o sininho, toda semana tem sempre uma mensagem e tem sempre coisas novas aparecendo. E o nosso Aldeia Bate-Papo é uma coisa informal, tranquila, onde a gente sempre traz um convidado, uma convidada, onde vai falar da religião, vai falar da sua vivência, de como chegou na religião, algum aprendizado, alguma situação vivida. E é sempre um aprendizado. Desde quando a gente sempre se coloca numa postura receptora, a gente sempre aprende e é muito bom aprender com as pessoas. Essa semana em especial, esse bate-papo eu tive o prazer, estou tendo o prazer de conversar com dirigentes, com sacerdotes de templos, né? E assim, estou aprendendo demais, então tenho certeza que você também vai aprender. Hoje, essa pessoa que eu estou conversando e que vocês já viram o rostinho na foto, vai acompanhar, é um dirigente de um templo há anos, está na religião há muitos anos, já é conhecido na mídia virtual, tem uma agência de publicidade, e tem um trabalho social, um legado na religião, é professor, né, é dirigente do Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul. Estou falando do Felipe Campos, que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, que me deu o prazer de bater esse papo, onde a gente vai trocar uma conversa, uma figurinha aí. É uma honra estar aqui, Arara, a todos que estão acompanhando, a você. Para mim é a honra estar aqui, falar com você. É um prazer, né? Primeiro porque a gente está aí junto nessa missão, nessa tarefa, nessa caminhada já faz um tempo. Tenho que te agradecer, que eu sei dos seus compromissos, sei que não é tão simples assim as coisas. A ideia dessa conversa é realmente uma troca, né, de conversa, a gente mostrar para as pessoas que passamos por vários perrengues, várias situações, e que a gente está aí na religião por amor e por acreditar e pela nossa fé mesmo. Você hoje e sempre foi dirigente do Templo de Escola, né, de Umbanda Cacique Pena Azul. Você tem um Isso. legado aí caminhando já nessa trajetória há tempo. Muitas pessoas, quem está nos assistindo, já te conhece, teus filhos te adoram, o pessoal da aldeia você já esteve lá presente, sempre muito simpático. Mas para aquele que não conhece o Felipe, que está assistindo hoje e nunca viu o nosso rostinho, quem que é o Felipe Campos? Eu acho que assim, eu sou mais um trabalhador, né? Sou mais um cara que está tentando aí fazer o seu melhor, não só por meio de Umbanda, mas tentando ser alguém melhor para o nosso mundo, através da espiritualidade. Eu acho que no final das contas é isso, né? Acho que é mais ou menos o que a gente faz. Se a gente que tem uma casa, ou que está à frente de uma casa, eu sempre gosto muito de frisar que não é só porque você está na frente de um trabalho que você está à frente de alguém, ou está acima de alguém, ou é melhor que alguém. Você só está ali cumprindo um papel, né? Alguém tem que estar lá e se escolheram a gente, porque a gente, né, talvez a gente consiga ouvir mais do que falar e conseguir abraçar as pessoas e tentar. Acho que talvez um dia, hoje dá ajuda que um dia todos nós recebemos. Então eu sou mais um trabalhador nesse caminho. Estou na frente do templo já. Nossa casa já tem 8 anos, né? Nada perto do grande trabalho que você tem, mas eu já venho desde antes, né? Comecei a abrir a casa bem cedo, a pedido do mentor. E quando que você começou a ser esse trabalhador? Cara, aí é o ponto, porque eu me entendi, talvez como médium, a primeira manifestação foi com 5 anos de idade. Então eu não lembro muito da minha vida antes do trabalho. Claro, a família do meu pai é muito ligada à espiritualidade. Da minha mãe também é muito religiosa, mas ela é mais voltada à parte evangélica. Tem um primo que é pastor e tudo, então sempre teve no meio religioso. Mas eu comecei a ver meu avô. Eu via meu avô e ainda com 5 anos eu vi o mentor Pena Azul pela primeira vez. E aí ele me acordava de madrugada. Eu via aquele monte de gente no quarto. Não entendia nada que estava acontecendo. Ele pedia para eu estender a mão e ajudar. Então, doava energia. Então, assim, eu não lembro minha vida antes disso. Sinceramente, é uma coisa assim que eu
eu não tinha uma doutrina, não tinha uma filosofia. Passei pela Federação Espírita, passei por vários lugares, depois para aprender, entender o que estava se passando. Mas acho que como trabalhador, assim, eu não lembro da minha vida antes disso. Para mim, acho que o mundo material e espiritual sempre andaram juntos. Isso já faz alguns anos aí, algumas décadas, não tanto tempo assim, que você é um jovem rapaz ainda. Mas Os imagino eu cabelos brancos assim, não que entregam tanto. Mas eu imagino assim que isso foi difícil para a família, entendeu? Mesmo o seu pai já tendo uma espiritualidade, como você disse, Uhum. e mesmo você trazendo essa sensibilidade. História de muitos médios e Sim. de muitos que começaram realmente assim, desde cedo já tinha um legado. Eu lembro aqui também no canal, quando a gente esteve conversando com o pai Jefferson, com 3 anos de idade, uma entidade disse para a mãe dele: esse vai ser um dirigente de um terreiro. E hoje ele tem um templo lá em Barueri. E como que foi lidar com tudo isso? A família, você, imagina, né, essa criança, depois da escola, então esse contato eu imagino que Sim. continuou, essas visões, né? Eu gosto até, às vezes, de contar essa história, porque eu sei que quando você fala, tem muita gente que passou e tá quieto, né? E às vezes não soube como agir. Eu tive muita sorte de ter uma família, sinceramente. Sorte assim, a gente cai onde tem que cair, né? Então as Sim. coisas são muito sorte. A gente chama de sorte porque a gente não sabe explicar, mas assim, de ter uma família que tinha uma. Por mais que não estava todo mundo engajado ali no meio como eu me engajei, mas de certa forma estava ali no meio e conseguiu me orientar. Eu sei que tem famílias aí que, meu, levaria ou para hospício ou para, sei lá, para fazer um exorcismo, alguma coisa assim. E a família soube me. Eu tive a sorte de poder ter sido bem direcionado nisso. Mas, a princípio, eu achava tudo muito natural. Porque com 5 anos eu não tinha essa noção do que é mundo físico, mundo espiritual. Então, para mim, o que eu via, todo mundo via. É tudo legal. Isso aí faz parte do mundo. Aquele cara que tá andando ali, ele tá andando aqui, todo mundo tá vendo. Eu comecei a ter um pouco essa visão de que é diferente, porque na casa de trás que eu morava, tinha uma prima do meu pai, e essa sempre, nunca largou, né, super engajada, uma grande médium. Até depois que aconteceu isso, ela começou a. Eu chegava da escola e ia para casa dela para a gente ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. E aí ela fazia aquela linguagem infantil, para eu tentar entender. E eu lembro, ela é enfermeira, então, aqueles horários malucos, né? O pessoal de saúde sabe. E aí um dia ela chegou de madrugada na casa dela e disse ela que o meu avô estava lá sentado na cozinha. O meu avô que eu enxergava. E aí ela reuniu a família, pediu uma reunião com a família, porque tinha que encaminhar, etc. Falou com a minha avó, meu pai, meus tios. E aí nesse dia eu fiquei escondido embaixo da janela ouvindo a conversa. E aí quando meu pai saiu, eu lembro que eu peguei na mão dele e falei assim: pai, quando vê o vô tem que contar para todo mundo? Porque eu não estou contando. Eu tô velho e estou batendo papo. E aí dali começou, não, é sério, não, mas o que ele está falando? E aí eu comecei a estudar um pouco mais. Eu tive uma fase que não foi tão tranquila, porque eu gosto de estudar religião. Se você me falar que acabaram de fundar uma religião na rua de trás, eu vou lá ver. Vou lá ver, quero Tá. saber sobre a doutrina. Eu acho que toda religião é fantástica. A religião leva a algum lugar melhor. Então eu fui fazer catecismo. Quantos de nós também não teve um caminho, né, na Sim. igreja católica? O legal é que eu fui para a igreja de São Sebastião e eu sou filho de Oxóssi. Mas era perto de casa, fui para a igreja de São Sebastião, fiz catecismo e lá, quando você começa a fazer estudo bíblico, etc., você começa a ouvir o mundo espiritual, porque você não pode ter contato. E eu sempre fui muito questionador, então ali eu comecei a questionar se o que eu fazia estava certo. E aí acho que foi uma fase mais complicadinha, porque assim, muito do que a gente vê, e isso continua até hoje, a parte da clarividência, mas muito do que você enxerga é espelho do que você sente. É sintonia. Então, quando eu comecei a questionar e ter medo, aí foi uma fase meio complicada, porque você começa a ver coisas que você não quer. Né? Você começa a ver mais ou menos o mundo como ele é ali. Então, eu tive uma fase aí dos meus 8 aos 10, 11 anos, que eu fiquei uma criança meio assustada. Eu acho que muitos também que estiverem ouvindo vão se identificar. Porque aí você começa a se sentir, depois é uma desconstrução que você tem que fazer, que você não é normal. Até hoje chamam de paranormal, mas depois tem que Sim. desconstruir, porque o normal é o contato. O normal é essa vida, essa vivência. Aí você começa a achar que você não é o normal, você começa meio que se isolar do mundo. E aí depois você tem que desconstruir e falar, não, peraí.
esse é o normal, esse é o mundo, né? O mundo real é isso aqui, essa interação. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi comigo mesmo, na fase onde eu achava que o que eu fazia não era normal e não era certo e não queria isso. Não, eu quero ser normal, eu quero ser uma criança normal. Né? Até desconstruir. Aí foi muito dentro da Federação Espírita, né? Dando continuidade nesse ensinamento que eu comecei a enxergar que não, peraí, eu não sou estranho. Né? Se alguém acha que esse mundo não existe, é ele que seja estranho, eu não. E aí a coisa começou a ficar mais leve. E aí, dentro desses estudos que você foi estudar Umbanda, quando que você chegou na Umbanda? Onde você começou lá na Umbanda? Você tem esse contato com a espiritualidade, toda essa sensibilidade. E a gente sabe que não é por acaso, né? E a missão e a tarefa não é a gente escolhe, a gente acredita e a gente sabe disso, né? A gente acaba sendo escolhido e esse compromisso é assumido bem antes. Mas aqui, quando que você chegou na Umbanda e você falou, poxa, quero, e aí agora é um sacerdote, é um cara que faz realmente com amor as coisas, é um pai de santo respeitado. Quando que você começou a se despertar para a Umbanda e para essa doutrina da Umbanda? Então, eu segui meu estudo no Espiritismo, que eu acho que foi fundamental para eu ter essa cabeça de estudo. Né? Porque o Espiritismo, todo mundo que tiver passado sabe que eles são muito bem rígidos e voltados ao estudo. Né? Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que... Isso foi fundamental para mim. Acho que ter essa visão da importância do estudo eu trouxe como bagagem para minha vida. Só que algo me falava que não era ali. Eu não tinha encontrado ainda, que eu falei, eu gostava de estudar religião, mas eu não tinha encontrado uma doutrina que eu falasse, meu, é isso. Sabe? Assim como hoje, eu adoro o budismo, o hinduísmo, as visões orientais, mas... E não por contra nem por favor, simplesmente é uma coisa que ali não estava talvez seu compromisso, como muitas pessoas passam pela Umbanda e vai se encontrar no kardecismo, vai se encontrar no budismo. Cada um tem né? a sua casa, né? Você visita vários amigos, mas você tem a sua casa. E eu, como lá, querendo ou não, me ensinou muito, me ensinava muito, eu fiquei. Mas eu sentia que faltava, mas eu não sabia o quê. Se alguém fala, o que te falta? Não sei. Falta. E aí a primeira vez que eu fui na Umbanda foi na tenda do Caboclo Sete Flechas, da minha madrinha, que está viva até hoje, não trabalha mais, né? Está com uma idade avançada já. E essa tem um legado sensacional. Mais de 50 anos de Umbanda e tudo. E aí, quando eu entrei no terreiro dela, assim, que eu ouvi o tabaco tocando, eu falei, vou lá conhecer. Aí eu falei, eita, sabe, parece que alguma coisa que estava faltando bateu aqui. E aí não larguei mais. Ali eu já falei, é aqui que eu quero ficar. E aí a mentora dela falava, não, mas você acabou de conhecer, continua frequentando, até você ter certeza. E eu já tinha certeza, mas eu continuei frequentando, pra você ter ideia. Eu chegava antes da gira, assistia a gira, tomava passe, esperava acabar, pedia para ajudar a varrer, e mesmo não sendo da casa, não se preocupe, não, eu quero ajudar, eu quero fazer. E aí eu tava com... Você não tinha receio, não tinha por histórias que as pessoas falavam. Você se encantou a princípio pelo atabaque, pelo som. Não vou dizer que foi pelo som. Porque, assim, apesar de eu ser apaixonado por música, eu sou músico também, mas assim, o Atabaque, quando começou, me mostrou uma... Acho que ali foi o que falou assim, tem uma porta aqui. Mas eu acho que o que me pegou foi a sabedoria e a proximidade dos mentores. Sabe, assim, porque eu cresci conversando com o mentor Penazulo como amigo. Assim, sabe, eu sentava e ele era um professor, era um mestre, ele sentava, Felipe, é isso, esse caminho não está certo, ou sei lá, aprende isso. Me educou muito, assim, como cidadão, não como médio. Assim, ele sempre fala, ele não quer bons médios, ele quer boas pessoas. O bom médio é consequência. Então, assim, foi pela primeira vez eu comecei a ver a relação espiritual não como um endeusamento, mas como irmandade. Sabe? Eu sentei ali no pé do Preto Velho e ele falou, oi, filho, somos iguais, sabe? Não precisa endeusar. Não, tô aqui, tô com você. Sabe? Quando eu chorava, ele abraçava e falava, tô aqui. Não se preocupa. E isso me cativou. Essa relação de irmandade,
essa proximidade, simplicidade, assim, não formalidade. é, é exatamente você saber que você tem um irmão ali. É a simplicidade da religião, né? E é Uhum. o calor humano, o toque ali. E agora a gente está em pandemia, a gente não está podendo ter muito isso. Você já Pois ouviu, é. e você já teve que responder isso para muita gente, mas hoje, depois de tudo isso, o que é a Umbanda para você hoje? Sabe que já me perguntaram bastante isso e eu sempre fico em dúvida. Eu respondi bastante isso. Porque eu acho assim, a Umbanda, eu enxergo a Umbanda como um caminho. Eu não sou daqueles umbandistas que nada contra quem enxergue isso, mas fala assim, porque a Umbanda é a melhor coisa, é sensacional. Porque eu acho que, como eu falei, todas as religiões são sensacionais. Eu sou apaixonado por qualquer visão que torne o ser humano melhor, mesmo que não seja a minha. Então eu acho o budismo sensacional, eu acho o hinduísmo sensacional, eu acho o catolicismo sensacional, eu acho o evangélico sensacional. Sabe, se todo mundo que dedica tempo e é devotado a fazer o bem, eu acho sensacional. Então, eu acho que são Mas aí, caminhos. mas aí você não tem um pouco assim dessa coisa de sacerdócio, de pai, né? Porque o pai, a mãe, o dirigente, ele tem essa coisa de Oxum, de amor incondicional, de amar todos incondicionalmente, ou pelo menos desabrochar isso, despertar, né? Isso vem um pouco da essência do Felipe, da essência do dirigente, Pode ou a ser. religião contribuiu para isso, a Umbanda te ensinou Eu não posso. isso. Não, eu acho que o que me cativou justamente na Umbanda foi esse sentimento de irmandade que eu tento ter para todos, né? Porque é aquela visão que a gente tem que os mentores sempre falam. Eu não posso amar só quem concorda comigo ou só quem tem a minha fé. Eu tenho que amar todos. E eu tento enxergar a vida muito assim, sabe? Todos como irmãos de verdade. E eu acho que é isso que me cativou, que nem a gente falou no começo do que cativou, eu acho que foi isso que me cativou, de ver que os mentores enxergam dessa forma. Às vezes a gente, claro, somos imperfeitos e isso faz parte de ser humano. Então a gente acho que às vezes segrega muitas coisas, as pessoas e grupos. E eles não enxergam assim, né? Você pode entrar no terreiro sendo um cara milionário, que você vai ser tratado da mesma forma se entrar alguém em situação de rua. E o preto velho vai te tratar da mesma forma. Ele vai se dedicar ao teu problema da mesma forma. E ele vai te ajudar da mesma forma. Então, eu acho que a Umbanda automaticamente, ela acho que criou uma sinergia de eu enxergar ela e falar assim, ela pensa e prega o que eu acredito, que é essa igualdade, essa irmandade, né, de você, quando a gente recebe Sim, alguém, pode ir um pastor lá, um padre, a gente não pergunta que religião que é, que time que sim. torce, que partido político você é mais afinado, não importa. Né? E eu acho É. que esse é o grande legado que a religião tem para mostrar para a humanidade. Eu acho que a sociedade pode enxergar na É um Umbanda muito abraço. isso. É algo que a gente Não, pode explorar e levar para as pessoas, essa um irmandade. abraço fraterno, né? A tal missão da É isso. Umbanda, uma dessa fraternidade que ela tem que exemplificar, né? A gente tá sendo, a gente está na semana de 15 de novembro, que é aniversário da nossa Uhum. religião, da nossa amada Umbanda, centenária aí, quando dia 15 de novembro de 1908, Zélio, através do seu guia espiritual, anunciou a Umbanda, assim a gente pode dizer, chamar. Uhum. Como é esse 15 de novembro? Como que é esse aniversário da Umbanda para você? O que isso representa? Eu gosto muito, eu sou muito ligado à história, eu sou um cara que adora história. Eu acho que história ela vai além do que você aprende na escola. Né? Se a gente, nem sempre fala, se você ignora a história e não conhece, a gente está fadado a cometer os mesmos erros e seguir outros caminhos. Então, eu gosto de valorizar a história. Eu acho que esse Tá? 15 de novembro, eu sempre valorizo muito como as coisas aconteceram. Sempre que eu vou falar, por exemplo, da fundação da Umbanda, eu gosto de sair um pouco do óbvio, de falar assim, olha, dia 15 de novembro, o Zélio chegou e aconteceu isso e isso. Eu Isso é sempre uma penso data assim, comemorativa, né? eu sempre falo assim, mas eu falo assim, se coloca no lugar dos pais dele. Imagina que loucura tudo aquilo acontecendo. Imagina na pele do Zélio, ele tinha 17 anos. Né? As coisas que nem aconteceram comigo, acontecem com a gente, mas a gente está numa era, ainda mais hoje, com a internet. Hoje
né, todo mundo consegue muito acesso a livros, a vídeos, mas imagina em 1908, com 17 anos, aconteceu o que acontecia com ele. Então, é uma história, para mim, de fé muito grande, porque ele não tinha alguém que orientasse e falasse, não, isso é normal, isso acontece, existe uma coisa chamada mediunidade. Ele né, chegou um espírito e desafiou todo o status que tinha na época, né? Não falo com espíritos de escravos, não falo com índios, e uma criança de 17 anos, que nem ele fala em alguns áudios, ele peitou aqueles senhores de cabelo branco. Então, assim, sim, ou era muita fé no que estava acontecendo, ou ele ia achar que ele era louco. Que eu acho que, com certeza, ele era humano e em algum momento ele deve ter perguntado, será que eu não estou ficando doido? Mas eu acho que é um exemplo de fé. Dentro dessa mensagem de fé, e você falou da sua madrinha agora há pouco, citou, você no teu trabalho, na tua trajetória, aquele médio que está nos assistindo hoje, está aí há 10, 15, 30 anos nesse legado na Umbanda, é um pouco essa fé, né? É praticar a tua fé, não é isso? E assim, dentro dessa lógica, você está falando da fé que ele tinha, da fé que ele trazia, o que faz a gente se manter nessa constância, você diria, claro que tem mais coisa, a fé é o principal. Eu gosto de preparar as pessoas porque geralmente é a vida. E a vida não é uma coisa fácil. Né? Se fosse, até o pai Joaquim ele fala muito, se fosse fácil não era vida. E se a gente está para aprender, a gente está para passar para ter pedra no caminho, para tropeçar, para cair. Né? A vida ela desafia a gente. E a gente tem que sempre, né, cada queda, se levantar e falar, não foi dessa vez. Eu vou continuar. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, muita sabedoria para aprender com os erros. Mas se a gente não tiver... a fé é acreditar naquilo que a gente não pode provar. O Penazul sempre fala isso para a gente. Então, assim, eu não posso provar que, sei lá, que eu vou ser feliz, que o mundo vai ter paz, ou que vamos acabar com a fome. Eu não posso provar. Mas se eu não tiver fé que isso vai acontecer, eu não tenho motivos para seguir. Então, que a fé dá motivo. Se eu não acreditar que dá para a gente superar, né? O que eu sou? É alimentar a esperança e perseverar nela, né? A gente está numa semana extremamente importante, que é a eleição, né? A gente está aí num momento assim onde vem novos prefeitos, novos vereadores para todas as cidades. Quando fala religião, política, ainda tem um tabu grande na nossa religião em falar de política. E eu te conheço aí da tua militância, sei o quanto você brada também a bandeira da Umbanda na política. Como que é isso para você, a gente falar de política nos terreiros, ou na religião, ou dentro da religião? Eu gosto sempre de lembrar um fato histórico que tem gente que ainda não sabe, que o Zélio foi vereador. Então, quando alguém fala assim, pô, mas a Umbanda não tem que se meter com política, mas o Zélio foi vereador. Enquanto fundador da religião, ele foi vereador e atuou muito na educação, foi presidente da Câmara por mais de um mandato. Então, assim, é que a gente vive um problema muito grande, que é talvez a falta de fé no meio político. É justamente o oposto do que a gente fala dentro da religião. Mas, se a gente for pensar como sociedade, a política e a religião, elas são irmãs. Elas são muito iguais, são muito idênticas. Né? São duas grandes máquinas de interferência na vida da sociedade. Né? Talvez os dois maiores fatores de mudança na vida de alguém é religião e política. Só que... Deveria caminhar junto, né? De mãos dadas, então, pensando no bem-estar, né? O problema é que a gente está numa fase de falta de fé na política, com razão. Né? Porque se você tiver, e aí eu coloco as duas também para a gente sempre pensar, porque a gente demonizou muito a política. Né? Você fala de político, já é coisa ruim. E que não deveria ser assim, porque as coisas não são ruins. Né? São pessoas que não têm bem intencionadas que fazem parte disso. Então, se a gente tem um dirigente na Umbanda que, por falha da sua evolução, da sua luta, do seu momento, faça
coisas erradas ou explore as pessoas através da religião, eu não posso dizer que a Umbanda é ruim. Né? Talvez você caiu na mão de alguém que na sua trilha, não vou julgar, mas na sua trilha faltou ali naquele momento. E a gente tem um passado aí recente de maus exemplos. Né? A gente não pode pegar pessoas e julgar o quadro como um todo, nem perder a esperança, porque se eu perco a esperança da mudança da sociedade, eu não tenho por que acordar de manhã. E então acho que tem que ser falado, porque é aquilo que se não me falha a memória, Platão falava, que é se você não tem nenhum problema se não gostar de política, mas você tem que aceitar que você vai ser governado por alguém que gosta. Sim. Então, não adianta a gente falar, não vou falar disso, e depois, quando a gente começa a ser apertado, ou pressionado, ou direitos suprimidos, a gente fala, mas a gente quer lutar por direitos. Não há, isso eu falo muito claramente, não há nenhuma forma de mudar a sociedade que não seja através da política. Não, hoje não existe. Né? Ou é política ou é guerra, e guerra é também uma forma de política. Então não há. A gente precisa conhecer, né? A mensagem é assim, você precisa conhecer, se pegar na mão daquele que acredita, que você sabe Sim. que tem valores, né? A religião, quando a gente pensa num umbandista, a gente tenta o tempo todo ser um dia um ser melhor. E quando a gente se encontra numa religião, a gente se encontra por uma afinidade espiritual, por uma necessidade de um alimento espiritual que você está em busca. E aí, até você conhecer, você também tem preconceitos, você tem uma ignorância, não gosto dessa, não gosto daquilo. Falta muitas das vezes o conhecimento. A política também, a gente precisa se inteirar, sim, participar, conhecer em quem a gente vai votar, em quem a gente votou, acompanhar, e somente assim, e as pessoas do bem se inteirar, participar, né? Que senão todo mundo... Qualquer lugar que você deixa espaço, vai ser ocupado. Esse é ponto. Com certeza. Então, quando a gente se exime a responsabilidade de estar no meio, alguém vai entrar. E às vezes aquele que vai entrar não quer realmente que a gente tenha espaço. Então, às vezes, até no Brasil, a gente é muito usado como massa de manobra, porque. E é independente do lado, né? Não importa no que você acredite, que lado você está, participa. Né? Participa no que você acredita, porque se a gente não ocupar o espaço, alguém vai. Ponto final. Então, religião também é cidadania, né? Felipe, a gente conversaria horas, a gente falaria bastante tempo, né? E a gente tem bastante coisa para conversar. Outros momentos a gente vai estar junto. As pessoas que estão nos acompanhando até agora, com certeza estão aprendendo bastante com você e bebendo aí do teu conhecimento. E as pessoas ficam curiosas, né? Quero ser um Felipe Campos amanhã. O que ele precisa para ser um Felipe Campos amanhã? Não indico. Um bandista. Mas a gente é sempre uma referência, nós somos, e a gente tem as nossas referências. A gente tem as pessoas que nos inspiram, né? E um papel de um dirigente é inspirar, né? Ele tem essa missão de inspirar pessoas. E aí, o que eu preciso? Que livro eu vou ler? Que faculdade eu faço? Que curso eu faço? O curso do Felipe? Eu vou estudar história, como o tempo todo o Felipe está dizendo. Qual a mensagem tua para quem está começando na Umbanda, para quem quer ser um Felipe Campos? Vamos lá, é um caminho, eu acho que o caminho espiritual é um caminho muito, muito individual, muito pessoal. Acima de tudo, você tem que seguir o que você sente, você tem que estar bem. Né? Você está numa casa, você vai buscar um curso, você vai buscar uma aula. O que aquela pessoa que está te falando, pode ser comigo, pode ser com o Elias, pode ser com tantas pessoas aí. Ela me passa algo bom, eu estou feliz, eu estou à vontade, a gente está sintonizado, isso está me engrandecendo de alguma forma. Então, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto de escrever, tem um livro que eu publiquei há pouco tempo. Então, eu acho que, acima de tudo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar em nenhum momento achando que eu não estou absorvendo algo. Então, eu acho que a gente tem que absorver. Né? Eu lembro uma conversa que eu tive com o Rubens Saraceni, que eu também tive uma história com ele, que ele falou assim, tudo te ensina, ou o que fazer ou o que não fazer. Mas toda situação vai te ensinar alguma coisa. Então, o que eu tento passar nas minhas aulas, o que eu tento ensinar, seja no templo, seja no novo projeto que eu estou começando, que é a Academia Espiritual, que é para falar
não só de Umbanda, mas de espiritualidade como um todo, de como ser alguém melhor, eu acho que tudo que eu tento mais passar para as pessoas é você enxergar cada situação da vida como uma oportunidade de aprender. Né? Todas as pessoas podem me ensinar algo. Todas. Ah, mas esse tem doutorado e esse não terminou o ensino fundamental. Todas as pessoas podem me ensinar algo. Tem uma frase que o pai Joaquim fala, que eu tenho até impresso, assim, eu fiz um quadro e coloquei no tempo. Que é assim, não há uma só pessoa no mundo que não tenha nada para me ensinar, assim como não tem uma só pessoa no mundo que não tenha nada para aprender comigo. Então, acho que isso eu levo para minha vida assim, como um mantra. Todas as pessoas e todas as situações podem me ensinar algo. Nosso mentor na casa Aldeia da Mata, no Templo de Umbanda Caboclo da Mata, na linha do Espírito Velho, também Pai Joaquim. E ele também, nessa mesma linha, ele vai falando. Ele fala, se você quer ser servido, você tem que servir. Então, sirva. Né? Olha, uma vez me perguntaram o que eu mais gosto dentro da religião. Eu falei, servir. Que é você se sentir útil, é maravilhoso. Essa é uma vontade do ser humano, né? Ele poder se sentir útil, prestar. Esse é o papel do umbandista, né? Quando a gente fala a caridade, a fraternidade, o amor, a necessidade de oferecer. E aí, naturalmente, quando você oferece, você recebe, né? Um livro que você indicaria para quem está nos acompanhando, na Umbanda, para estudar, 1, 2, além do seu, que você vai indicar, claro, né? Mas assim... Já que você falou... Então, o meu eu publiquei pela editora Arolê Cultural, chama Em Busca do Além, a dinâmica da reencarnação, onde eu falo... Na verdade, esse livro surgiu com várias aulas que eu tive, tanto com o Pai Joaquim quanto com o mentor Pena Azul. E eu tinha perguntas, eu tinha questões sobre a vida, como funciona esse processo reencarnatório, como que é vir, voltar várias vezes, em vários corpos, em várias situações. E aí eu sempre fui anotando tudo e um dia eu falei, poxa, a vida é compartilhar, né? Por que eu estou pegando tudo isso, lendo e guardando para mim? Porque eu gosto de escrever todo ensinamento, então fiz esse livro que todo mundo acha em qualquer lugar, pode jogar no Google que você encontra. Um livro que eu gosto muito. Vou falar um de Umbanda e um não de Umbanda. Um que eu tenho como uma referência que talvez caiba a todo mundo. Eu sou muito fã do Mato Silva. Apesar de eu não fazer parte da Umbanda esotérica, eu na verdade não tenho vertente nenhuma. O mentor sempre falou, é Umbanda. Tudo que puder ajudar, ajuda. Mas eu gosto muito do Mato Silva. Umbanda de Todos Nós foi um livro que abriu minha cabeça para pensar coisas diferentes. Tá, depois a gente vai colocar no comentário aqui o nome do livro. E a gente também acredita e parte desse mesmo princípio. Onde tem um preto velho, onde tem um caboclo ali fazendo caridade, ali é Umbanda. Né? E aí eu tô aberto para isso. É isso que eu acredito. E eu acho que assim, todo mundo, eu sempre digo, quem está começando, foi muito bom para mim, que é começar pelo básico, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Querendo ou não, foi Allan Kardec que falou, isso aí não é uma loucura, não é uma doença, é uma realidade. Então, vale a pena também saber isso. Ainda dentro da Semana da Umbanda, tua mensagem assim, para os nossos amigos umbandistas, aquele que já acredita, aquele que está começando a conhecer hoje a Umbanda, seus filhos lá do templo, né, lá do Pena Azul, os filhos da Aldeia da Mata, a mensagem do pai Felipe Campos. Vale a pena. Apesar de tudo, vale a pena. Eu acho que... Porque é o que eu sempre me questionei, né? Puxa, mas a gente está fazendo tanto. Eu faço e ninguém me reconhece. Eu acho que isso do mentor num momento muito decisivo da minha vida. E eu acho que cabe para várias situações que cada um esteja passando. Eu acho que essa é uma palavra que acho que cabe para várias situações. Que no final das contas vale a pena. Vale a pena. Para o pai Felipe Campos, 2020 foi um desafio. Se reinventar. E acho que talvez se enxergar como irmão mesmo. Que nós passamos situações que não importou onde. Se você é aquilo que a morte faz,
a morte ela é uma coisa, eu acho a morte tão bonita, que é aquilo que o Caboclo das Sete Cruzilhadas falou, né? A morte, ela nivela todo mundo, ela mostra como nós somos iguais. E acho que essa situação de medo que 2020 colocou na gente, obrigou a gente, né, de uma forma ou de outra, nos enxergarmos como iguais. A gente está nessa terra, é um barco, né? Estamos todos no mesmo barco. A minha pergunta seria essa, para você, o que representa o Caboclo Sete Encruzilhada? Você já falou uma frase dele, mas pincela aí para a gente ir encerrando. Eu acho que o Caboclo Sete Cruzilhadas ele é um norte muito importante para a gente, histórico. Né? Assim como como eu citei, por exemplo, Allan Kardec, e o Espiritismo tem muito isso, da valorização, né? Eu acho que às vezes falta um pouco para a gente essa valorização do Caboclo, do Zélio. Né? Foram grandes exemplos para a gente. Né? Eu acho que, por exemplo, Chico Xavier é um grande médium, um grande exemplo. Sim, eu tenho ele como um exemplo de médium de vida assim, Uma sensacional. referência. Uma referência. Mas Zélio não está atrás de ninguém, e nem na frente. Ele é uma referência também. Né? Mato Silva foi uma grande referência. Então eu acho que o Caboclo das Sete Cruzilhadas, o Zélio, a Zilmeia, eu acho que são grandes referências. São pessoas, como você falou, pessoas que nos inspiram e que são exemplos que eu olho e falo, poxa, que nem você me perguntou, como eu consigo ser como o Zélio, ter essa fé que ele teve? A gente tem bastante referência na Umbanda, né? Aí, se a gente buscar o pai Ronaldo Linhares, pai Jamil Rashid, Rubens Saraceni, quanto a gente deve a essas pessoas, o quanto a gente... Mas o seu Sete Encruzilhada... Cada um, da sua forma, construiu um caminho que a gente está aqui hoje. É graças a eles que nós estamos aqui hoje. E hoje a gente faz o nosso melhor para no futuro as pessoas estarem num caminho aí, quem sabe, de mais luz que nós. Está num 2100 melhor que a gente, né? Espera. Meu querido, te agradeço assim, muito. Com certeza, assim como eu, muitas pessoas adoraram e vão adorar o nosso bate-papo. E eu sei da tua correria, do teu dia a dia, te agradeço. Que Oxalá continue te abençoando, grandemente, dando cada vez mais serenidade na tua caminhada. O Caboclo Pena Azul continue te inspirando, te intuindo cada vez mais na tua jornada. Estamos juntos nessa jornada sempre. Eu sempre tenho tempo. Estou sempre à disposição para falar de Umbanda, de espiritualidade, para rever os amigos. Né? É difícil a gente conseguir se falar, mas para rever os amigos e a gente poder falar de coisa boa, estou sempre disponível. Podem sempre contar comigo. Um grande abraço e como a gente diz na nossa amada Umbanda, Saravá, salve. Lá na casa a gente diz Arara, luz, mas Saravá a todos. Um grande abraço para ti. Saravá, Arara. Beijão para todo mundo. Prazer, uma honra. É isso. Viu que gostoso, que bom. É um exemplo, né? E eu te convido novamente. Se inscreve aí no canal da Aldeia da Mata, dá o seu like, adiciona o sininho. Essa semana toda a gente tem um convidado mais que especial. Excelente tarde, excelente dia, excelente noite. Como diz o pai Felipe, continue na Umbanda, vale a pena. Arara.